Irmãos em Cristo, aceite a paz do Senhor. E ao amigo ouvinte, que a paz de Cristo reine no seu coração e no seu lar. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Salmos 23, versículo 4, aonde diz a palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, eu sou o ministro Gilberto, consagrado da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias. Trago aqui o meu testemunho para provar a você que está me ouvindo o grande amor, o grande poder e a grande misericórdia do Senhor Deus. Eu digo a você que milagre existe, milagres acontecem em pleno século 20. Estivemos no ano de 87 fazendo uma campanha de libertação e cura divina na igreja de São Mateus, aonde fazíamos parte em nome de Jesus Cristo como dirigente. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele faz a obra da maneira como Ele quer, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Nós estivemos ali fazendo essa campanha, aonde Deus operou, irmãos, de maneira gloriosa. 30 dias, aonde Deus manifestou a sua glória, libertou os enfermos, salvou as almas pelo poder da sua bendita palavra. E no término da campanha, irmãos, estava convidado para fazer o término dessa campanha o mensageiro Renato na época, mas ele não pôde estar naquele dia na igreja, aleluia. E aí nós fomos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, convidados a trazer a poderosa mensagem de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, é uma coisa gloriosa. Se você estiver ouvindo em qualquer lugar a palavra de Deus, ela faz obras extraordinárias. E pela palavra de Deus, Deus fez grandes maravilhas naquela noite. Pela misericórdia do Senhor somente, eu sou portador dos dons do Espírito Santo de Deus, e Deus me deu o dom da revelação, o dom da visão. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E ao término da mensagem poderosa naquela noite, Deus mostrava para mim as revelações ali na igreja, aleluia. E de repente, irmãos, eu estava olhando para a porta, e foi como de repente apareceu uma visão gloriosa, e ao mesmo tempo, irmãos, uma visão aterrorizante. Eu via ali na porta, irmãos, como se fosse uma fita de cinema, aleluia, bendito seja Deus, uma pessoa toda machucada, e eu olhava, irmãos, e ela funcionava somente do pescoço para cima, do pescoço para baixo estava ali tudo atrofiado, como se tivesse dado uma paralisia, como se tivesse tido um derrame. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E eu via também quando levavam aquela pessoa para casa para uma recuperação, e eu percebia que as pessoas precisavam colocar alimentação na boca daquela pessoa e até mesmo levá-la ao banheiro para as necessidades fisiológicas. E ali, irmãos, com um olhar de curiosidade, eu aproximei da visão e eu vi o meu rosto naquele corpo. Irmãos, naquela hora eu dei um grito e eu disse: Senhor Deus, dessa maneira não, dessa maneira eu prefiro a morte. Eu quero que os irmãos entendam em nome de Jesus Cristo, que eu não estava pedindo a morte, irmãos, porque sou covarde, não, mas eu estava vendo ali naquela visão o término, aleluia, da minha missão. Nunca mais eu poderia pregar o evangelho, nunca mais eu poderia ir à igreja com meus próprios pés. Eu precisaria que alguém me conduzisse à igreja. Então a minha missão estaria interrompida, estaria acabada. E naquela hora eu pedi realmente que, se o Senhor, aleluia, fosse me deixar daquela maneira, que Ele me levasse, aleluia, louvado seja Deus. Terminou, irmãos, aquela visão desapareceu do meu olhar, e alguns irmãos que nos conhecia na intimidade aproximou-se de mim e perguntou: irmão Gilberto, você teve uma visão? E eu disse: eu tive uma visão.
Mas agora, irmãos, como é que eu ia dizer à igreja que eu tinha, aleluia, aquele tipo de visão? Como é que eu ia falar para os irmãos da igreja que eu iria morrer? Aleluia. Prontamente eles não entenderiam. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E naquela hora eu creio que o mesmo Deus que proveu palavras na boca de Abraão, quando Isaac perguntou: meu pai, nós temos aqui a lenha, temos a faca, temos o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Naquela hora, aleluia, a Bíblia diz que Abraão falou: Deus proverá para si um cordeiro. Então, irmãos, o mesmo Deus proveu palavras na minha boca, e eu disse aos irmãos da igreja, e o que eu ia dizer não era novidade nenhuma, porque eu sempre fui pastor missionário, aleluia, sempre estive ausente da igreja por missões, que o Senhor Deus, aleluia, me chama para pregar o seu poderoso evangelho, a sua poderosa palavra. E eu disse aos irmãos que eu iria fazer uma viagem e nunca mais os irmãos iriam me ver. Pedi aos irmãos que orassem ao meu favor, para que Deus fizesse a obra aonde quer que eu estivesse, sem dizer aos irmãos o que iria acontecer. Cheguei, irmãos, naquele dia na minha casa, abri a porta do meu apartamento, olhei a minha esposa e disse para ela: Gorete, eu vou morrer. E ela disse: que engraçado, todo mundo vai morrer um dia. E eu disse para ela: mas eu vou morrer no período de 30 dias. Irmãos, era uma responsabilidade, aquilo que saía da minha boca. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E ela na mesma hora não entendeu, ainda pensou que eu estivesse louco, estivesse variando, aleluia. Ela não entendeu, foi adormecer, e eu também fui dormir. Eu digo para os irmãos, em nome de Jesus Cristo, a minha preocupação era que eu ia ter um encontro com o Senhor, e eu não podia saber, irmãos, se fosse naquela madrugada, naquela noite, aleluia. Como não aconteceu naquela madrugada e nem naquela noite, no dia seguinte eu fui trabalhar. Chegando ali no escritório imobiliário na Avenida São Miguel, aonde eu trabalhava, eu estava atendendo um cliente e de repente, segundo o meu pai, eu desmaiei. Irmãos, me deu ali como se fosse um fechamento, o meu estômago, como se desse uma paralisia dentro do meu estômago, e faltou ar e eu desmaiei. Quando eu abri os olhos, eu estava dentro de um hospital. Agora veja bem, irmãos, como Deus trabalha, como o Senhor Deus faz da maneira como Ele quer. Saiba você que está me ouvindo, que nós somos simplesmente vasos, e Ele é o oleiro. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ali, irmãos, quando eu abri os olhos, eu via fios ligados no meu corpo, soro, e eu ouvia bem baixinho o médico falar para o meu pai: tira este moço daqui, porque o problema dele é muito grave, a doença dele é avançada, e nós não temos aqui recurso nenhum para poder tratá-lo. Irmãos, que maravilha! O poder de Deus, aleluia, opera de maneira gloriosa. Há poucas horas atrás eu não tinha nada, nem mesmo uma dor na barriga, e agora eu estava com um problema grave e uma doença avançada. Veja que Deus, aleluia, tem poder de fazer, e Ele faz da maneira como Ele quer. Ali fui levado para um outro hospital e recusado, levado para um terceiro hospital e a mesma palavra, recusado. Ali os médicos não tinham, aleluia, tratamento suficiente para mim, e eu fui internado no Hospital Bandeirantes. Me lembro quando ali o enfermeiro me tirou da ambulância, me colocou na maca. Irmãos, eu sentia que o meu corpo, aleluia, já não obedecia. Eu já estava bastante fragilizado, bastante fraco. E quando o enfermeiro empurrava naquele corredor para dentro do hospital a minha maca, eu dizia para ele: estou vendo o sol pela última vez. E até mesmo ele me repreendeu dizendo: você é novo, daqui a pouco você está em casa. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Irmãos, a igreja, os irmãos da igreja estavam orando em meu favor, sem saber do meu problema. Eles oravam da maneira como eu pedi, que eles orassem em favor da minha missão. Pensava a igreja que eu estivesse ausente por missão,
que eu estivesse pregando o evangelho em qualquer lugar, aleluia, mas ao contrário, eu estava, irmãos, mais para a morte do que para a vida dentro de um hospital. Passou-se, irmãos, naquele hospital 22 dias. Durante 20 dias eu fiquei impossibilitado de alimentação. Eu não comia, eu não bebia, porque, irmãos, a comida não descia, não passava mais pelo estômago, e muitas vezes até mesmo a alimentação que vinha através do soro era recusada, porque, irmãos, misturava aquele soro junto com o sangue e eu ficava impossibilitado de alimentação. Mas bendito seja o nome santo do Senhor. Passou-se ali 22 dias. Para os irmãos imaginar, todo tipo de exame que possa ser feito num corpo humano foi feito em mim, e os médicos não detectavam a minha enfermidade, não descobriam a origem do meu problema, aleluia. Irmãos, ainda que eles procurassem, eles não encontrariam, porque aquilo era um mistério da parte de Deus. Mas o Senhor Deus faz da maneira como Ele quer. Todos os dias eles pesavam o meu corpo e faltava em mim 1,20 kg. Irmãos, eu estava agora com o meu corpo escadavérico, esquelético. Praticamente, irmãos, eu já não tinha mais, aleluia, nenhuma força. Para não ser muito, aleluia, Jesus, para não ser muito adiantado, irmãos, se eu pegasse um inário, que o peso é bem pequeno, nas mãos era como se fosse toneladas. O meu corpo estava fragilizado, os meus ossos podiam ser contados, a minha pele estava pegando aos ossos, mas não era isso que estava me preocupando, não. Porque, irmãos, quanto mais aumentava o meu sofrimento, aumentava a minha dor, mais aumentava também a graça de Deus na minha vida. Mas eu sentia a aproximação, aleluia, do Espírito de Deus na minha vida. E eu sabia que a qualquer momento Deus iria determinar, aleluia, glória a Deus, a parada do meu sofrimento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Os médicos estavam agora, irmãos, boquiabertos, estavam embaraçados porque não detectavam, não encontravam origem, não encontravam condições, aleluia, de responder à minha enfermidade. De repente apareceu naquele hospital, aleluia, uma junta médica do Rio Grande do Sul. Bendito seja Deus. E aquela médica chegou para mim e disse: olha, todos os nossos companheiros aqui estão preocupados pelo seu estado e não conseguimos descobrir a sua doença. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos te operar. Irmãos, só se opera alguém quando sabe do problema. Mas havia, irmãos, aleluia, ali uma preocupação dos médicos em descobrir o meu problema. Primeiro, eles iriam abrir o meu estômago. Se não encontrasse a doença no meu estômago, eles iriam abrir a perna. Se não encontrasse na perna, eles iriam abrir a cabeça para descobrir o meu problema, a minha enfermidade. Então a minha operação já estava marcada assim para o dia seguinte. E eu me lembro quando os médicos disseram que iam convidar toda a minha família para vir ao hospital. E eu sabia, irmãos, que aquilo seria praticamente uma despedida. Bendito seja o nome santo do Senhor. No dia seguinte, ligaram para minha família, para meus pais, e pediram que eles viessem ao hospital. A minha operação, irmãos, estava marcada para as 2h da tarde. Quando foi ao meio-dia, eu me lembro, abriu-se a porta do meu, aleluia, abriu-se a porta, irmãos, do meu quarto, e entrou ali um enfermeiro e uma enfermeira. E eles traziam um aparelhinho, e eu não sabia o que era. E ali o enfermeiro disse que aquele era um aparelho como se fosse uma depilação. Eles iriam fazer uma rapagem do meu corpo, porque não podia ter nenhum sintoma de pelo no meu corpo, porque a operação que eu ia fazer era muito delicada. Bendito seja Deus. E ali eles começaram a fazer, irmãos, aquele tipo de depilação, aquela rapagem dos pelos do meu corpo, para os irmãos imaginarem, para os irmãos verem como eu estava, como o meu estado, irmãos, conforme eles passavam aquele aparelho em mim,
saíam pedaços de carne juntos, deixando muitas vezes os ossos aparecer. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ali eles estavam fazendo aquele tratamento, quando de repente bateu na porta. O enfermeiro foi abrir, pensando se tratar de um auxiliar daquele hospital, mas não era. Era um irmão da igreja, era um ministro da igreja. Alguém pode dizer amém, irmãos? Se é um ministro da igreja, porque ele foi, aleluia, alguém avisou ele, alguém falou para ele do seu problema e ele veio em seu auxílio. Mas não, aquele homem não podia saber do meu problema, porque primeiramente o nosso encontro não era todos os dias. Nós nos encontrávamos, irmãos, em dificuldade muitas vezes, ou em convenções que a igreja fazia, em festividades. Aquele homem não podia saber do meu problema, mas ele sabia sim, porque ele era um homem de oração. E estava ele, irmãos, orando no monte, quando de repente um anjo do Senhor apareceu para ele, aleluia, e disse para ele pegar o meu nome, Gilberto Antônio Pereira Filho. Esse era o meu nome. Disse para ele o meu nome, disse para ele o nome do hospital onde eu estava, o número do leito e o número do quarto aonde eu estava. Louvado seja Deus. Irmãos, aquele irmão, na hora que me viu, glória a Deus, ele começou a chorar, porque ele estava vendo ali, irmãos, um corpo praticamente abatido, praticamente acabado, esquelético, aleluia, e ele não entendia. E eu disse para ele: irmão, louvado seja o nome santo do Senhor, foi o anjo do Senhor que te apareceu. Vá agora ao ministério e diga ao missionário para que ele, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, diga para ele que eu vou morrer. Irmãos, alguém poderia dizer, mas como o irmão sabia que ia morrer? Porque, irmãos, aleluia, o Senhor Deus havia, glória a Deus, já me avisado. Então eu disse para ele que eu iria morrer, e eu gostaria que o meu corpo pudesse ser velado na igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. E que ninguém orasse em meu favor para que eu, aleluia, vivesse. Porque, irmãos, o meu estado era realmente, aleluia, de uma calamidade muito grande. E eu tinha medo daquela visão ao qual eu falei no início. Aleluia, Jesus. O irmão saiu, segundo ele, foi a um orelhão, ligou para o missionário e disse: missionário, o irmão Gilberto não está como nós pensávamos em missão. Não, o irmão Gilberto está em estado final, em estado terminal, dentro de um hospital, está mais morto do que vivo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus é maravilhoso, o Senhor existe e a sua glória se manifesta no meio do seu povo. Ali, irmãos, o enfermeiro, a enfermeira terminou aquele tratamento que estava fazendo comigo, me colocou ali, debaixo de um lençol, em cima de uma maca, e me passou no corredor. Quando eu passei no corredor, estava ali toda a minha família, minha mãe, meu pai, alguns cunhados e o meu irmão, os meus irmãos. Eu olhei meu irmão mais velho e eu disse para ele: estou agora subindo a esta mesa de operação e não vou voltar com vida. Tome conta da minha esposa e dos meus filhos para mim, porque eu não posso fazê-lo mais. Ali, irmãos, ele chorava em desespero, porque não era evangélico, e eu chorava de alegria. Alegria sim, porque eu sentia a presença do Senhor, e eu sabia que a qualquer momento Deus iria exterminar aquele meu sofrimento, e eu iria para a sua glória. Fui levado para a mesa de operação. Chegando ali, irmãos, me tiraram da maca, me colocaram na mesa de operação, e a médica que iria me operar veio até a mim, e ela estranhava, porque ao mesmo tempo que eu sorria, eu estava chorando, e ela imaginou que eu tivesse talvez louco, e começou a fazer pergunta: qual era o meu nome, que dia que era aquele, e tudo eu respondia, porque, irmãos, eu estava consciente do que estava acontecendo. De repente ela disse para mim que a minha operação era muito delicada, e eles estavam torcendo somente pela minha idade,
porque as condições físicas e condições psicológicas eu não tinha nenhuma. Bendito seja Deus. Ali ela disse para mim que ia me dar 2 anestesias, e quando ela me deu a primeira anestesia, eu senti a picada da anestesia, eu pedi a ela que eu pudesse fazer uma oração, e ela disse que eu podia, e eu disse: Senhor Deus dos exércitos, aqui está o teu servo, Senhor, eu tenho te obedecido, tu sabes, Senhor Deus, aonde tu tem me mandado, Senhor Deus, perto ou longe, noite ou dia, eu tenho te obedecido, Senhor, eu tenho feito a tua vontade na terra, Senhor Deus, eu só quero mais uma bênção agora. E foi como se o Senhor falasse para mim: qual é a bênção que você quer? E eu disse: Senhor, se chegou a minha hora, que esses médicos não machuquem o meu corpo, porque eu quero que quando eu estiver deitado num caixão, algum irmão se aproxime de mim e não diga: o irmão Gilberto tinha 2 pernas, agora só tem uma, tinha 2 braços, agora só tem um. Então a minha preocupação, irmãos, é que quando, aleluia, eles não encontrassem vida em mim, eles viessem amputar pedaços do meu corpo para fazer exames de laboratório. Bendito seja Deus. Ali, irmãos, praticamente a força eu já não a tinha mais, e eu senti, aleluia, que tudo ali ia se acabando, mas de repente o Senhor Deus falou comigo dessa maneira: faça agora mais uma oração, mas deixa que agora eu coloco as palavras na sua boca. Irmãos, eu ouvi isto que eu vou lhe falar. De repente a minha boca se abriu,